Vamos estudar o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Antes de iniciarmos os estudos, eu peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Obrigado. A matéria é Instruções dos Espíritos, os Falsos Profetas, item 8, capítulo 21. O Cristo está ali, não o procureis, se alguém vos disser, não o procureis. Então, não vedes quando as folhas da figueira começam a embranquecer? Não vedes os numerosos rebentos ansiando pela época da floração? E o Cristo não vos disse, conhece-se a árvore pelos seus frutos? Como diz aqui, se alguém vos disser, o Cristo está ali, não o procureis. Por quê? Porque você, da mesma maneira como você enxerga que uma figueira, na época da floração, você percebe que um bom fruto é decorrente de uma boa árvore. Por isso, não é qualquer um que pode se dizer como representante do Cristo, ou o Cristo está ali. Não é qualquer um que, apenas demonstrando ser o Cristo, vai conseguir manifestar toda a eficiência, toda a capacidade de um Jesus Cristo. Como você reconhece a árvore pelo fruto e o fruto você reconhece a árvore, da mesma maneira você vai reconhecer de imediato uma pessoa que está se passando pelo Cristo, mas que na verdade é um falsário. É assim, meus irmãos, não deveis julgar. São as obras que devem ser examinadas. Então veja que aqui entra aquela questão que o Senhor Jesus nos ensinou. Não julgueis, para que não sejais julgados. Porém, quando se trata de um aspecto moral, cabe a você reconhecer o que é certo e o que é errado. Não deve, basicamente, julgar apenas pelo seu ponto de vista, porque é possível que você não conheça o estado da alma daquela pessoa que eventualmente estiver fazendo alguma coisa errada. Não que você vai julgá-la, mas você tem condição de avaliar o que é certo, o que é errado. Na verdade, disse-nos o Senhor Jesus, não julgueis. Julgar, tentando fazer com que uma pessoa seja condenada ou que você a repila pelo seu ponto de vista, de acordo com alguma coisa que não se combinam. Porém, no aspecto moral, né, só Deus sabe o que se passa na alma daquela pessoa. Por isso, cabe a Deus o julgamento, e toda pessoa estará se defrontando com o julgamento de acordo com a própria consciência e de acordo com a oportunidade. Por quê? Todo mal que estiver fazendo ou atitudes contrárias ao bom senso moral, a própria pessoa estará sendo julgada no devido momento, de acordo com as oportunidades, porque a consciência vai revelar e vai fazer com que se manifeste ao redor exatamente de acordo com o conteúdo dentro da alma. Por isso, cabe a Deus avaliar, em termos de justiça, o que deve ser julgado. Só Deus sabe o que se passa no coração daquela pessoa. Por isso diz, meus irmãos, é assim, meus irmãos, que deveis julgar. Não são as obras que devem ser examinadas, não é? As obras é que devem ser examinadas. De acordo com o pensamento de uma pessoa, as atitudes, as obras se revelam ou se manifestam
e de acordo com as obras que estiverem sendo manifestadas ou concretizadas, é possível de se avaliar os seus autores. Se os que se dizem investidos do poder divino revelam todos os sinais de semelhante missão, ou seja, eles possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade, que concilia todos os corações e, se confirmando as palavras, lhe juntam os atos, então podeis dizer: esses são realmente os enviados de Deus. Portanto, todas as pessoas, de maneira geral, são revestidas de um poder divino. Por quê? Porque cada ser aqui na Terra, ele traz dentro de si a vida perfeita de Deus. Jesus nos afirmou: o reino de Deus está dentro de vós. Então, Deus se encontra no interior de cada pessoa. E cada pessoa nasce aqui na Terra, na existência terrena, revestida de um poder divino, ou seja, de realizar alguma obra, né? E cabe à consciência da pessoa ou o desenvolvimento espiritual direcionar as obras, as atitudes, os comportamentos, as situações. Então depende do nível espiritual daquela pessoa manifestar uma boa obra. E todos, na verdade, comparecem aqui na Terra revestidos do poder divino, não é? E esse poder divino, por que um poder divino? Porque, na verdade, cada ser humano aqui na Terra é filho de Deus, dotado de qualidade divina no seu interior, na sua essência. Agora, afirmar que cada pessoa manifesta o poder divino é uma situação que não é verdade, porque a situação divina de cada pessoa, embora constitua a essência de cada um, é possível que não manifeste toda essa perfeição que carregam dentro de si. E vai depender de muito desenvolvimento, amadurecimento espiritual, para que as qualidades divinas de Deus dentro de cada um possam ser manifestadas ao longo do tempo. Portanto, seus que dizem revestidos de poder divino revelam todos os sinais de semelhante missão. Não é? Cada pessoa manifesta aqui na Terra com uma missão. Uma missão. E Deus, na sabedoria infinita, nos coloca no local adequado, no tempo e na situação adequada, para que não somente na missão que estivermos desenvolvendo, possamos também aprimorar as qualidades de Deus na nossa alma. Como diz aqui, não é? Na caridade, no amor, na indulgência, na bondade, que concilia todos os corações. Então, essas são as qualidades que precisamos aprender a manifestar em todos os momentos. Não? Todos os momentos. E essas qualidades precisam ser demonstradas em palavras e atos e atitudes. Não basta apenas falar ou carregar isso no coração. É preciso demonstrar. De fato, as pessoas que carregam dentro de si esses aspectos divinos e perfeitos e já têm possibilidade de manifestar, então essas pessoas, elas revelam em todos os momentos de suas vidas as boas palavras, as boas atitudes, um comportamento moral irrepreensível. Então, podeis dizer, são realmente os enviados de Deus. Penso que todas as pessoas do orbe terrestre
todos os espíritos são enviados de Deus, porque são provenientes de Deus. Deus é Pai. E cada ser humano, encarnado ou desencarnado, carrega dentro de si a perfeita vida de Deus. Portanto, podemos considerar que todos são enviados de Deus e que têm aqui na Terra, no mundo dos encarnados ou desencarnados, uma missão. E a cada momento da vida, na verdade, estamos desenvolvendo a missão que nos cabe. Você já pensou na missão que te cabe neste momento? Qual é a situação que você vive? Está difícil? É sofrível? Você está feliz? Tem boa esperança? As situações demonstram excelentes perspectivas? Então veja que o momento atual revela a situação que lhe cabe dentro da missão que Deus reservou para você. Portanto, nas boas palavras, você deve juntar os bons atos e atitudes e comportamentos para revelar a todos a essência divina de Filho de Deus que você é e manifeste a cada momento a bondade, a caridade, a indulgência, a misericórdia, a compaixão, todos os atributos e qualidades de Deus. Mas desconfia das palavras melífluas, desconfiai dos escribas e dos fariseus que pregam nas praças públicas, vestidos de longas vestes. Desconfiai dos que pretendem estar na posse da exclusiva e única verdade. Então, de qualquer maneira, você é uma pessoa dotada de infinita sabedoria e amor de Deus. Portanto, de acordo com a sua inteligência, você é capaz de avaliar cada pessoa do seu convívio ao seu redor. Por certo que, aparentemente, você acaba conhecendo, familiarizando-se com as pessoas do teu convívio, não é? Então, você já conhece, aparentemente, as situações e as aparências das pessoas que se apresenta ao teu redor. E aqui diz, desconfiai das palavras brandas e doces das pessoas que se vestem como verdadeiras pessoas boas, mas que na verdade não demonstram através da posição que revelam se são pessoas boas. Na verdade, todos os seres acabam por se manifestar como pessoas boas de acordo com o aprimoramento espiritual ao longo dos tempos. Uma determinada pessoa compareceu pedindo uma orientação. Estava com o rosto assim, que demonstrava até muito medo olhando diretamente. O rosto parecia ser uma casca de laranja ou um abacaxi, de tão amedrontador que era, fazendo com que ela manifestasse profundo sentimento de gratidão, sobretudo ao papai e à mamãe, afirmando todos os dias, muito obrigado papai, no dia seguinte, e posteriormente mamãe, papai, assim sucessivamente. Depois de algum tempo, aquele rosto tão parecido com um abacaxi ou uma laranja, acabou se tornando um rosto parecido com um pêssego, de tão bonito que ficou, não é? Então veja que é aquela situação que as pessoas se manifestam de acordo com o conteúdo da alma. O que tem dentro da alma se manifesta. Pessoas rebeldes, pessoas que têm muita ira, estão sempre aborrecidas, que criticam duramente, que não aceitam facilmente as coisas
que acontece na vida, tendem a manifestar um rosto cheio como um abacaxi, né? Então você logo percebe, o Cristo não está lá porque aqueles que ele envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar o povo, são sempre a seu próprio exemplo, mansos e humildes de coração, acima de tudo mais. Então, o enviado do Cristo, na verdade, ele vem para transmitir as verdades de Deus, propagar a santa doutrina, a sublime doutrina do Senhor Jesus. Porém, todas as pessoas que estão aqui na face da terra nasceram pela oportunidade proporcionada por Deus. E Deus deu a cada um uma determinada missão e espera que essas pessoas cumpram a missão seguindo o Evangelho do Senhor Jesus e melhorando as suas qualidades. Veja que existem pessoas que pedem orientação, não é? E passado algum tempo, revelam não ter alcançado o objetivo. E, insistentemente, confirmando de novo a mesma orientação, afirmam que já fizeram e continuam fazendo. Mas a situação esperada não se concretiza. Voltando à parte inicial, observamos que aquela orientação não estava sendo cumprida como deveria, não é? Por isso que não se concretiza. Então, aquele que Jesus envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar o povo, são sempre o seu próprio exemplo, não é? Então, eu preciso seguir o exemplo do Senhor Jesus, ser fiel a Deus. Se acredita e tem fé em Deus, por certo que a doença se cura, a situação indesejável se regulariza, os objetivos se concretizam, tudo é possível de se realizar dentro de uma expectativa de Deus, desde que se cumpra. Não é? É como no caso de se procurar um emprego. Há pessoas que ficam muito tempo procurando emprego, passam por entrevistas, passam por situações e não se concretizam. Porque a prática recomendada não está sendo feita ou não foi feita de acordo com a orientação. Porque todos aqueles que se empenharam na prática da orientação corretamente, há muito tempo alcançaram seus objetivos, né? Então, se disser uma palavra, faça dessa maneira, faça-o sem nenhuma dúvida. Uma vez, um discípulo estava andando com o iluminado do ensinamento de Buda. Aí, num determinado momento, esse mestre falou para o discípulo: estamos aqui num precipício, eu quero que você pule para alcançar a salvação. Sem titubear, o discípulo se preparou para pular. Não pensou um minuto. Aí, o orientador, percebendo a sinceridade do discípulo, disse: você está no caminho da perfeição e tem fé inabalável. Assim é que deve ser, né? Por quê? Porque aqueles que têm fé inabalável cumpre o que é dito na orientação, né? Se não cumpre o que foi acordado na orientação, por certo que a situação esperada pode até ser realizada, mas vai demorar, né? Por isso, todos aqueles que Cristo envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar o povo, são sempre
a seu próprio exemplo. Mansos e humildes de coração. Mansos e humildes de coração. Certa vez orientei um senhor para conseguir um excepcionalmente bom emprego, que ele ficasse 2 anos afastado de determinadas pessoas. Ele não conseguiu ficar nem um mês. Até hoje, passados já muitos e muitos anos, ele está esperando um bom emprego de superintendente de uma grande multinacional, né? Então está esperando e não vai alcançar. Então veja que não cumpriu o que tinha que cumprir. Uma outra pessoa que eu solicitei, olha, fique afastado daquela determinada pessoa, porque ela envia contrariedades para você e sua família. Você fique longe e vá abençoando, mas procure não entrar em contato. Não conseguiu. Não, embora estivesse achando boa orientação, não seguiu a orientação correta. E sujeitou-se às suas consequências, né? Por isso, é preciso ser manso e humilde de coração, né? Disse que leite derramado não tem mais jeito, ou seja, o tempo que passou você não recupera. Por isso, se você pede uma orientação, se não acredita, não peça orientação. Diga no ato, eu não vou fazer, não acredito e fica por isso mesmo e tá bom, o mundo é bom, né? Mas se você tem um objetivo e quer realizar, tenha fé inabalável, como aquele discípulo que se sujeitou a pular no precipício porque o orientador assim solicitou, né? Claro que o Divino Mestre não permitiu que ele pulasse. Então tem que ser manso e humilde de coração acima de tudo mais. E os que devem, por seus exemplos e seus conselhos, salvar a humanidade, correm para a perdição e se desvia por caminhos tortuosos para salvar as pessoas. Aqueles que, em nome do Senhor Jesus, estão no caminho da salvação dos perdidos e dos desviados do bom caminho, são os que recebem a orientação de Deus. Deus revela tudo o que você precisa, não é? Deus não está num local distante, Ele está dentro de vós, assim afirmou o Senhor Jesus. Deus está em toda parte, Deus é o todo de tudo. Sendo Deus o todo de tudo, onde está você? Não é? Dentro de Deus. Portanto, quando você pede alguma coisa para Deus, você é atendido no ato, ou, dependendo do seu merecimento, o seu pedido fica na prateleira, aguardando o seu nível de aprimoramento espiritual. E assim que você alcançar aquele nível, o seu pedido se concretiza naturalmente. Então, todo aquele que está a serviço do Senhor devem seguir os seus exemplos e seus conselhos para salvar a humanidade, e corre para a perdição e se desvia por caminhos tortuosos, serão, antes de mais nada, inteiramente modestos e humildes, não é? Então veja que o orientador aqui espiritual dessa matéria, ele repete várias vezes: ser manso e humilde de coração. E aqui ele diz de novo: ser inteiramente modestos e humildes, não é? Porque por causa do orgulho ocorrem todas as tragédias humanas, por causa de um orgulho. E aqui diz também, não é? Aquele que carrega a caridade, o amor, a indulgência, a bondade, que concilia
todos os corações. Então você tem que ter a capacidade de ser indulgente e capacidade de se reconciliar com as pessoas. Por onde você passar, deixe um rastro de luz. Por isso que aqui diz que, antes de mais nada, serem inteiramente modestos e humildes, aqueles que estão a serviço do Senhor. Todo aquele que revela um átomo de orgulho, foge dele como de uma lepra contagiosa, que rompe tudo que toca. Então, todo aquele que tem orgulho, não é? Diz aqui para fugir como se estivesse fugindo de uma cobra venenosa, que corrompe tudo que toca. Quem mora na cidade dificilmente vai ser alcançado por uma cobra venenosa. É possível que seja, mas é mais difícil. Mais difícil do que quem mora em zonas rurais, né? Mas todo aquele que revela um átomo de orgulho é aquele que carrega dentro de si a destruição e revela em todos os locais onde estiver passando a discórdia, o desentendimento, as aflições, né? Lembrai-vos de que cada criatura traz na fronte, mas sobretudo nos atos, a marca de sua grandeza ou de sua decadência. Veja só, cada criatura revela, né? Traz na sua fronte, sobretudo nos atos, a marca de sua grandeza ou de sua decadência. Na verdade, cada pessoa espalha ao redor de si, incansavelmente, a atmosfera ou a aura dos conteúdos de sua alma. Então, o conteúdo da alma se revela através de uma aura, de uma atmosfera que a pessoa carrega em todos os locais, né? E daí, ele revela também o conteúdo da alma em suas atitudes, sendo a marca de sua grandeza ou de sua decadência. Você, pela sua sabedoria, você não tem a percepção, olhando para uma pessoa, pensa o seguinte: essa pessoa tem uma cara de bandido, parece ser um mau caráter. Ela está revelando uma aura, uma atmosfera. Você não vai falar, mas você desconfia. E você fica alerta relativamente a essa pessoa. Por quê? Por causa da aura que essa pessoa carrega, da vibração. Porém, tudo isso pode ser modificado pela bondade, pelas boas palavras, pelas leituras constantes de bons livros, pelos bons pensamentos, pelas boas atitudes. Então a pessoa transforma o conteúdo da alma. Avançai, pois, meus queridos filhos, marchai sem vacilações, sem segundas intenções, na bendita caminhada que empreendestes. Então, marchai sem vacilações, pensando sempre no seu futuro, futura vida que terá que continuar vivendo após a morte, ou seja, após o desencarne. Tudo que você estiver fazendo hoje é um preparo. Além do seu aprimoramento espiritual, você está se preparando para uma vida futura. Lembre-se, você é espírito eterno e imortal. Tudo que você estiver vivenciando fica permanentemente gravado em sua alma como seu conhecimento, sua experiência, seu aprendizado. E são coisas inapagáveis. Então, marchai sem vacilações, sem segundas intenções, na bendita caminhada que empreendestes. Portanto, o seu futuro a Deus pertence. Deus sabe das suas qualidades, de quem você é, conhece o profundo da sua alma. Avançai,
sempre sem nenhum temor, e afastai corajosamente tudo o que poderia dificultar a vossa marcha para o objetivo eterno. Avançai sem nenhum temor, acreditando infinitamente em Deus, no Cristo Jesus, no divino ensinamento da verdade de Deus. Todos os dias você procure aperfeiçoar suas qualidades, pensando em Deus, concentrando em Deus e reforçando as qualidades de Deus em sua alma. E afastai corajosamente tudo que poderia dificultar a vossa marcha para o objetivo eterno. Afastai, não é? Você sabe, a sua inteligência lhe permite avaliar o que é certo e o que é errado. E preste atenção em tudo. Preste atenção em tudo. Mas não faça nada que seja errado. Seja atencioso para com tudo. Tudo. Mas não faça nada que seja errado. Viajores, não estarei mais do que em breve tempo nas trevas e dores da prova. Se vossos corações se deixarem levar por esta suave doutrina que vem revelar-vos as leis eternas, satisfazendo todas as aspirações de vossa alma diante do infinito. Então, essa vida que você está aqui na Terra, na existência atual, é temporária, é passageira, passa com uma rapidez fora do comum. Por isso, continue firme com vosso coração, né? Alimentado por essa suave doutrina de Deus, do Senhor Jesus. Todos os dias você confirme dentro de sua alma o fato de você ser filho de Deus. E confirme dentro de si essa qualidade divina de tal maneira que você possa atrair para si as coisas boas que deseja na vida. Então, aqueles que tiveram um coração doce, se deixarem levar por esta suave doutrina, que vem revelar-vos as leis eternas de Deus, que são imutáveis, são as verdades de Deus, são imutáveis. E você tem dentro de si a vida perfeita de Deus. A vida perfeita de Deus é imutável. E todas as qualidades de Deus você vai revelando de acordo com o seu reconhecimento. Portanto, à medida que você se reconhecer as qualidades de Deus dentro da vida perfeita de Deus, você vai revelando no seu cotidiano, nas coisas boas que você deseja. Dizem que existem pessoas de boa sorte, mas na verdade boa sorte não existe. O que existe é a manifestação plena das qualidades de Deus. Portanto, aquele que tem conhecimento da vida perfeita de Deus no seu interior e procura revelar essas qualidades, são aquelas que são propriamente ditas que têm boa sorte. Satisfazendo todas as aspirações de vossa alma diante do infinito. Portanto, nós do Grupo Mensageiros de Luz temos um livreto denominado Palavra das Verdades de Deus. Procure ler repetidas vezes aquele livreto para revelar dentro de si as boas qualidades de Deus. Desde já podereis corporificar esses gênios rápidos que perpassam nos vossos sonhos e que são efêmeros, só podiam deleitar o vosso espírito, se nada disser ao vosso coração. Então,
a situação material que você vive é efêmera e passageira, é temporária, não é? Eles passam com muita rapidez sem se deixarem gravar nada em seu coração. Por isso que os materialistas, embora vivam uma vida confortável aparentemente em termos materiais, quando retornam ao mundo espiritual, são espíritos vazios, totalmente desprovidos das boas qualidades que poderiam revelar pela vivência. Como optaram pelo materialismo, não dando atenção às coisas de Deus, retornam ao mundo espiritual desprovidos das qualidades que necessitariam para compor a vida no mundo espiritual. É como uma pessoa que se prepara para estudar uma determinada matéria. Vamos supor, nós estamos em São Paulo, ela prepara para estudar no Rio, vai ao Rio de Janeiro, se encanta com a beleza natural lá da região, esquece de estudar, o tempo passa, vai ter que retornar para São Paulo. E ao retornar para São Paulo, retorna um fracassado, vazio, perdeu tempo e não conseguiu estudar ou aprimorar a matéria a que fora estudar lá no Rio. Por isso, agora, meus amigos, a morte desapareceu, cedendo lugar ao anjo radioso que conheceis, o anjo do reencontro e da reunião. Agora, vós que bem cumpristes a tarefa que o Criador vos deu, nada mais tendes a temer da sua justiça. Então, aquele que realizou toda a boa obra de acordo com a missão recebida de Deus, certamente vai enfrentar a passagem de retorno à vida espiritual sem nada temer da justiça de Deus, né? Porque ele cumpriu todas as atribuições. Você vai me perguntar, e qual é a minha missão? Né? Qual é a minha missão? Vai demorar para eu alcançar a minha missão? Então você considera que Deus não tem sabedoria nenhuma. Deus planejou a sua existência aqui na Terra e esqueceu de colocar você no local certo da sua missão. Na verdade, desde o seu nascimento, você já está vivendo ou veio vivendo a missão que Deus lhe atribuiu. Tudo que você viveu até o momento consta no caderno de planejamento da sua missão. Não quer dizer que você vai ter uma missão boa daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos vai ser a continuidade da missão atual. Então, todo momento que você vive faz parte da sua missão. Mas eu não queria viver essa vida sofrível. Não queria viver no Brasil. Queria viver em outro local, de uma forma confortável. Queria ter nascido numa família rica. Deus é muito justo. Jesus nos ensinou a cada um segundo suas obras e cada um segundo seu merecimento. Por certo que se uma determinada pessoa manifestar o desejo de estudar na Universidade de Oxford e não tiver preparo nenhum, não vai estudar. Não vai conseguir nem se inscrever lá naquela escola. Tudo tem o seu devido lugar. Tudo tem a sua devida competência. Então, cada um se encontra no lugar certo, de acordo com a vontade de Deus. Deus é muito justo e muito sábio. Se tiver intenção de alcançar uma elevada posição, esforce-se agora. A missão que você vive é o momento mais importante, denominado agora. Deus é Pai e perdoa sempre aos seus filhos desgarrados que clamam por misericórdia. Veja só, Deus é Pai e perdoa sempre. E sempre te dá a oportunidade de se renovar, de se transformar.
Ele te dá a oportunidade de melhorar-se, colocando você de frente à situação inconveniente inúmeras e inúmeras vezes. Se você estiver descontente com um determinado local de trabalho, pode se demitir e entrar em outro local. Lá você vai encontrar, se não, as mesmas situações inconvenientes ou algumas delas, porque você necessariamente terá que se aperfeiçoar para conseguir uma colocação mais elevada. Então, Deus é Pai e te coloca sempre no local certo. Perdoa e dá sempre oportunidade para aqueles que clamam por misericórdia. Continuai, portanto, avançai sem cessar, que a vossa divisa seja a do progresso constante em todas as coisas, até chegares ao termo feliz em que vos esperam, afinal, todos aqueles que vos precederam. Então, continue firme, sem desistir. Você é capaz, você consegue. Creia em Deus, faça as orações e manifeste as boas qualidades de Deus em todos os momentos de sua vida. Obrigado pela atenção. Deus abençoe sempre. Neste momento de oração, peço a você que acompanhe mentalmente para viver na paz do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, afirmo que hoje é o melhor dia de minha vida. Aprecio qualidades e virtudes nas pessoas e vejo somente aspectos positivos e iluminados. Construo meu próprio paraíso com as verdades de Deus. Manifesto amor e bondade em todos os momentos. Perdoo e amo todas as pessoas. Atraio somente coisas boas. Devoto caridade e amor e pratico todo o bem ao alcance de minhas mãos. Dou graças pelas bênçãos de Deus em minha vida. Assim seja, graças a Deus. O livro de oração, os pedidos de orações, bem como o agendamento das consultas espirituais online, você pode fazer através desse site. Obrigado pela atenção.